Olá, o meu nome é Oswaldo. Eu estou aqui para falar sobre ciência e espiritualidade. Me desculpem o óculos, porque é por causa da luz da filmagem, essa luz me atrapalha. Bem, eu gostaria de dizer que desde pequeno eu fui muito ligado à religião, não porque eu quisesse, mas por imposição da minha mãe, que me obrigava a estar sempre indo para a igreja. Mas isso de uma certa maneira se tornou uma grande barreira para mim, me limitou muito, porque eu aprendi que nós nascemos, vivemos, morremos e temos apenas uma vida. E eu desde pequeno eu sempre fui muito questionador, me perguntava tudo que me passava pela cabeça, porque eu observava muito, e as respostas, na maioria das vezes, não eram respostas lógicas. Era tipo, ouça e aceite e entenda que é isso e é assim que se processa. Mas eu nunca aceitei, mesmo porque eu sempre fui uma pessoa um pouco diferente, não melhor, mas diferente. Eu desde pequeno, desde que eu me conheço por gente, eu ouço e vejo coisas que ninguém vê e que ninguém escuta. Quando eu era pequeno eu brincava muito com as crianças e eu conversava e aquilo ali acabou me causando problemas. Chegaram a levar o padre na minha casa, eu era obrigado a usar patuá, Agnus Dei e fazer oração antes de dormir. Se eu não orasse eu apanhava, porque diziam que o demônio estava atrás de mim e tal. Mas eu achava aquilo estranho, esquisito, porque eu não via nenhum demônio. Eu via crianças, eu brincava, eu conversava, eram todas crianças iluminadas, crianças boas que só me traziam coisas boas. Mas era assim que eles viam e era assim que a religião via e achavam que eu estava de uma certa maneira possuído. Bom, cresci, aí já tendo liberdade, uma liberdade maior de escolha, eu passei por várias igrejas, todas que se pode chamar de evangélicas, protestantes e tal, tentando buscar respostas para as minhas perguntas. E eu me lembro ainda quando menino, tinha aproximadamente 9 anos, 8 anos de idade, e eu observei uma menina que ela tinha o corpo todo coberto por feridas, e estava ali a mãe, e eles estavam pedindo comida, disse que a menina estava com fome. Então, mais uma vez eu questionei, eu perguntei, por que se Deus é Pai de todos, Ele criou Deus criou todos da mesma maneira, por que então essa grande diferença? Porque alguns sofrem, outros vivem bem, porque alguns nascem já em cadeira de roda, aleijado, cego, deficiente mental, e outros não, outros nascem com saúde, berço de ouro, tendo uma vida boa. Então aquilo ali já vinha na minha cabeça naquela época, e essas minhas perguntas incomodavam todos. Mas eu sei que, apesar de tudo, eu sentia que existia um Deus muito grande e que as pessoas eram manipuladas. Então eu senti a necessidade de buscar respostas, de conhecer o ser humano, e fui estudei tudo que me apareceu pela frente. Eu estudei psicologia, estudei um pouco de psiquiatria, eu estudei numerologia para entender o comportamento do ser humano e fui estudando. Estudei hipnose eu fiz vários cursos, hipnose avançada,
fiz hipnose na área da saúde e fui estudando. Até que um dia, já muito chateado de ver muita desgraça, muita coisa ruim acontecendo no mundo, eu acabei me afastando. Eu me afastei das igrejas, mas a minha ideia era me afastar de Deus. Olha a minha grande ignorância. Eu achava que eu, me afastando da igreja, iria me afastar de Deus. E o tempo passou e lá um belo dia eu resolvi voltar a falar com Deus. Aí eu subi num monte, sozinho, cheguei lá, olhei para o céu, estendi o meu dedo para o céu e comecei a falar com ele. Primeiro eu descarrilhei uma série de palavrões, palavras de baixo calão para ofendê-lo. E falei, se o Senhor for Deus realmente, eu sei que o Senhor pode me castigar, mas se o Senhor for Deus, eu sei que o Senhor pode me aleijar, me cegar, fazer o que o Senhor quiser. Mas eu quero que o Senhor me prove que o Senhor é Deus. Porque eu não consigo entender. Eu, um simples mortal, eu poderia ter feito um mundo melhor sem sofrimento. E se o Senhor é Deus, então o Senhor pode fazer, porque não faz. Então, eu acredito que não exista um Deus. Eu acredito que o Senhor não é Deus. Mas se for, eu quero que o Senhor me prove isso. E já depois de aliviado, de ter soltado tudo aquilo que me prendia, eu me lembro, ainda falei para ele, o Senhor sabe que eu não sou covarde, se o Senhor é Deus, o Senhor sabe que eu penso, que eu sinto, então não adianta eu esconder do Senhor. Então eu saí de lá de cima, saí lá do monte e continuei a minha vida. Já em 1989, eu era empresário, eu estava ganhando muito dinheiro, mas também eu trabalhava demais. Eu começava a trabalhar às 6 da manhã e ia embora para casa a 1 hora da madrugada. Quantas vezes eu fui obrigado a almoçar em pé, eu não tinha tempo para nada. Até que um dia eu cheguei em casa, eram 9 horas da noite aproximadamente, e tomei um banho, deitei, dormi, e quando foi 3 horas da manhã, eu acordei, porque o corpo já estava saciado, e acendi um cigarro, estava olhando para o teto, e de repente eu comecei a flutuar. Eu comecei a subir e eu não entendia o que estava acontecendo, fui subindo cada vez mais. Eu sabia porque eu fui observando cômoda, penteadeira, guarda-roupa, televisão, tudo ficando abaixo, e eu fui subindo até quando chegou lá no alto, a um palmo da laje, do teto, eu parei, e aí eu senti que o meu corpo estava livre, porque até então eu só conseguia mexer com os olhos. Aí eu virei e olhei para baixo, e o susto foi enorme. Imagine você ver o seu corpo, é uma visão fantástica. Aí você fica pensando, poxa, mas eu estou aqui, eu não sou aquilo lá, então, quer dizer, passa 1 milhão de coisas pela sua cabeça instantaneamente. Só que você tem uma única certeza, que você morreu. E ainda me lembro que eu olhei o cigarro na minha mão e ainda pensei, esse cigarro vai queimar o dedo. Aí eu observei tudo à minha volta, os móveis, observei que cada móvel em particular era coberto por uma película, uma energia, uma espécie de aura. E eu fiquei ali no ar sentindo aquela leveza indescritível, uma sensação de liberdade que não tem como se explicar. Imagine, para você ter uma pequena noção, que você é uma pluma e que você está no ar, você está levitando ao sabor do vento, para onde o vento tocar você vai, que você não corre nenhum perigo, que você tem total liberdade para tudo. Realmente não dá para explicar o que você sente, você se projetando, saindo do seu corpo de maneira consciente. Bom, aí eu pensei, já que eu morri, vou lá no quarto das minhas filhas, vou ver como elas estão. Quando eu pensei como eu deveria fazer para sair dali, alguma coisa me puxou novamente
me virou na posição inicial de subida e eu comecei a descer. Meu corpo travou novamente. Então, só que eu não queria voltar mais com o corpo, eu não queria mais sair daquilo ali, eu queria continuar, estava ótimo. E eu sei que eu fui descendo cada vez mais e relutando para não descer, até que eu entrei novamente no corpo. E só então eu percebi o tamanho do peso que nós carregamos. O corpo é uma coisa muito pesada. Os meus braços pareciam que tinham 500 quilos cada um peso danado. Aí eu me lembro que eu me sentei na cama, bati a cinza do cigarro, não dormi mais. Fiquei olhando no relógio, fumando um cigarro atrás do outro, guardando o momento da igreja abrir. Então eu fui lá falar com o padre, contei. Ele me falou, não filho, isso daí não é nada não, isso daí é apenas um sonho que você teve, esquece, tá tudo bem. Aí eu voltei e comecei a pensar que eu estava louco. Falei, mas eu tenho certeza absoluta que não é sonho, ninguém acende o cigarro, ninguém fuma dormindo. E aí eu fui visitar um amigo meu, psicólogo, ele fez alguns testes comigo, não achou nenhum problema, e pediu que eu fosse até um psiquiatra. Eu fui, fiz tomografia, fiz todos os exames, não constou nada, e sem respostas, continuei minha vida. Em 1990 eu iniciei alguns cursos em São Paulo de hipnose, e procurando livros, eu encontrei um livro que me chamou muito a atenção, que foi este livro. Mostra o mesmo homem sobreposto a ele, e quando eu olhei, falei, foi isso que me aconteceu. Comprei o livro, esqueci de tudo e rápido, em 2 ou 3 horas eu li tudo. Tudo o que eu senti, o livro relatava. Bom, a partir daí eu já comecei a entender o que tinha me acontecido e continuei a minha incessante busca por alguma coisa que estava dentro de mim, que eu não sabia o que era, mas eu precisava de muitas respostas. E só que a hipnose e a projeção astral me abriram muito a mente. Ao contrário da igreja, que limita a pessoa a aprender só aquilo que eles querem, que lhes é interessante que aprenda, você começa a ter uma ampla visão de tudo, e você começa a poder analisar, independente da maneira das outras pessoas. Você começa a analisar a partir do seu ponto de vista, do que você entende. Eu só não sabia que aquilo ali era a resposta que Deus estava me dando. Eu só não tinha entendido que era Deus já atuando na minha vida e trazendo, me dando como um grande, como um maior presente, aquilo que eu tinha pedido para Ele, e de forma divina, porque Ele não me maltratou, porque Ele não me magoou, porque Ele não fez nada contra mim. Ele simplesmente, Ele estava me dando de presente aquilo que eu tinha pedido. Então, a partir de agora, eu vou relatar a você toda a minha experiência, tudo o que eu descobri através da união da hipnose e da espiritualidade. Coisas interessantes você ficará sabendo, mesmo porque são poucas as pessoas que tiveram a experiência que eu tive.